Morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando até morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentro de mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que permaneceremos pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que foste entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da sua carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhas? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós estamos aqui nesse ato, né, o batismo, por ser ele o mandamento, o batismo ele não salva. Não salva por si só, porque quando eu falei daquele ladrão, ele não foi batizado. Mas a ação que ele fez, se ele tivesse tempo, com certeza ele seria batizado, porque crer é um estado, e demonstrar a sua fé é outro estado. E quando você vem aqui se batizar, você está publicamente dizendo para aqueles que estão testemunhando que você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Quero dizer para você aqui que todos os pecados que você cometeu desde a sua infância, da sua consciência, até o dia que você aceitou Jesus, o poder de Deus é de aniquilar e apagar. Por quê? Porque todos os homens estão sob condenação adâmica. Então os nossos pecados não têm relevância, tem para nós, mas para Deus não teria, porque nós estávamos já condenados à morte, por conta do pecado adâmico. Então a vida promíscua, a vida que você levou lá no mundo, ela não pode jamais agora te alcançar novamente, porque o instrumento que você é hoje é um instrumento de vida, é um instrumento abundante. Entenda isso aqui. Ah, pastor, mas você vai continuar na mesma casa, no mesmo endereço, vivendo com as mesmas pessoas, mas porém com a consciência transformada hoje, pela renovação do entendimento da palavra de Deus. Né? Sou salvo em Cristo Jesus. Como é que vive uma pessoa salva? Como é que vive um cristão? Como é que vive alguém que tem a santificação, que é o preço de resgate da sua vida? Vivendo, né, como se não tivesse, deixa eu te falar, como se você não tivesse nada, ou que você não signifique nada, achando-se sempre na condição de ser servo. Aleluia. Sempre servindo a Deus. Glória a Deus. Então, aí esse ato que nós iremos fazer aqui, eu estava falando com o Pablo aqui antes de vocês descerem, que é para ele lembrar bem desse lugar.
que é para ele olhar bem para essa situação e para dentro de si, porque a partir de hoje o ciclo de vida dele vai melhorar e vai ter uma mudança. Quanto mais ele entender do que a palavra diz, quanto mais ele se propor a fazer aquilo que a palavra o instrui, mais agraciado, mais abençoado, mais longevidade vai ter em Cristo. E as bênçãos do Senhor vão alcançar. Como o texto diz aqui, que diremos, pois, essas coisas?